Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã e gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like, também é muito importante o seu comentário, né? Diga assim a sua cidade, de onde você é, que você está ouvindo esse vídeo, né? Para mim saber o alcance desse vídeo. E também o que você achou desta palavra. Eu trago então aqui uma palavra que se encontra em Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Muitas vezes nós andamos ansioso, por vários motivos pode atrair então essa ansiedade, Muitas vezes são momentos que nós passamos por dificuldade, seja ela financeira, seja ela de saúde, Então, vários problemas como desemprego, isso atrai então uma certa ansiedade em nós, para que nós venhamos a querer então resolver esse problema, para que nós venhamos a se acalmar, Mas só que essa ansiedade, ela tira a nossa paz, ela tira a nossa alegria e ela vem ainda prejudicando a nossa saúde. Então nós devemos então manter um autocontrole então em cima dessa ansiedade para que ela não se torne então uma depressão profunda. Então Deus aqui, Ele fala, então, Ele nos ensina, então, que nós devemos, então, colocar essa ansiedade, apresentar a ansiedade para Deus, Porque Ele vem nos curar de todas as nossas ansiedades, que Ele venha curar de nossas enfermidades, Então, a questão é o que nós faremos, então, com essa ansiedade. Pois essa ansiedade nós devemos colocar na presença de Deus. Diz o versículo, então, esse versículo que eu acabei de ler, ele nos mostra que devemos apresentar essas dificuldades, essa ansiedade perante a Deus, para que Deus venha tirar essa angústia e tudo aquilo que nos prejudica. Deus muitas vezes Ele vem nos guardando, nos protegendo, Ele vem nos orientando através de sua própria palavra, A própria Bíblia, ela nos ensina, como esse versículo aqui, então, que nós devemos colocar os nossos anseios ou preocupação, então, na presença de Deus. Mesmo sendo que Deus Ele manda que nós venhamos a orar, que nós venhamos a colocar toda essa ansiedade em forma de pedidos. No momento que você for orar a Deus, você coloca então essas dificuldades, coloca esses anseios na presença de Deus, para que Ele venha nos dar a vitória, para que Ele venha resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. E isso então vai nos trazer paz, No momento que nós entregamos esses problemas para Deus, diz a palavra de Deus que entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então é o que nós devemos fazer, colocar esses anseios, colocar as nossas dificuldades na presença de Deus, para que Ele venha então a nos abençoar. Devemos nos descansar o momento que nós colocamos esses problemas na presença de Deus. Nós devemos confiar que Ele, então, como Deus Todo-Poderoso, Ele venha, então, a nos ajudar, venha nos dar paz, venha nos dar alegria, Que é o que nós precisamos, Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai nos acalmar nesse momento difícil. Nós encontramos aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então eu creio nesse Deus do impossível.
esse Deus que pode então, né, abrir porta de emprego, esse Deus que pode nos curar, né? Então é esse Deus que eu creio, né? Aquele Deus lá, o mesmo Deus lá que abriu o Mar Vermelho para que Moisés passasse, esse Deus lá que mandou um anjo para fechar a boca dos leões, né, para que não matasse ou comesse Daniel, né? Esse mesmo Deus daquela época é o nosso Deus do dia de hoje. Ele não muda, ele é sempre o mesmo. Então, se ele fazia o impossível naquela época, ele continua então nos dias de hoje fazendo o impossível, né? Então nós devemos, né, acreditar que nenhum problema é maior do que pareça impossível para que Deus, né, venha nos abençoar. Então nós devemos confiar nele, né, e agir, não tentar fazer então do nosso jeito, né? Não podemos então pegar atalho, né? O impossível é a especialidade de Deus. Então é nisso que nós cremos, num Deus do impossível. Um Deus que pode curar as nossas feridas, nossas mágoas, os nossos anseios. Um Deus que pode então abrir portas de emprego. Um Deus que pode colocar amor numa vida conjugal difícil, em colocar amor, colocar entendimento, né, no casal. Um Deus que pode fazer com que os nossos filhos venham a nos obedecer e respeitar. Então esse é o Deus que nós devemos colocar todo em oração, colocar todas as nossas dificuldades e os nossos anseios. Então eu vim aqui hoje, né, esse momento, para colocar a vocês que estão me ouvindo nesse momento, né, essa palavra que é uma palavra de, né, referente à ansiedade, né, uma palavra que vem a dar o entender, né, que Deus é o Deus do impossível, que todas as nossas dificuldades devemos apresentar a Ele e crer, né, que Ele vai fazer. Então, amém, eu agradeço aos irmãos, que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus Cristo, amém.